E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Virtual Education. Vamos aí para mais uma questão do Enem. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro. O que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostram que as pupilas de olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição, e aí essa questão ela é basicamente conceitual, não tem conta nenhuma, você tem que entender os conceitos por trás. A questão é o seguinte, quando a pupila contrai, ela diminui, ela limita a passagem dos raios luminosos. Isso significa o seguinte, a princípio tem raios luminosos entrando aqui está o nosso olho e a nossa pupila é representada por essa barrinha azul aqui, ó. E por enquanto a pupila está bem aberta. Os raios que vêm bem pertinho aqui, ó, próximo ao eixo óptico, vem aqui paralelo ao eixo óptico, esses raios normalmente eles dão uma maior nitidez. E aí, os raios que incidem aqui mais na beirada, na borda da abertura da pupila, esses raios, eles não é que eles sejam ruins. A princípio, quando a gente precisa de uma luminosidade, precisa aumentar a captação de luminosidade também em ambiente escuro. A pupila dilata, você diminui a nitidez, mas você enxerga alguma coisa. E aí o que acontece é o seguinte, esses raios mais da borda, eles têm um problema chamado aberração focal. Por quê? Aquela ideia de espelhos, vamos lembrar um pouquinho de espelhos, onde você tem que raios paralelos refletem no espelho e vai para o foco do espelho, certo? Lembra dessa ideia? Ou se for uma lente, aí você tem um eixo aqui, aí tem um objeto, o raio paralelo passa pela lente e vai para o foco. Isso é sempre verdade? Não. Isso só acontece quando você está bem aqui perto do eixo. Se você estiver bem na borda da lente, esse raio aqui ele não vai para o foco. E aí você tem um problema de uma imagem embaçada. Então, para você ter uma imagem nítida, é super interessante que você trabalhe aqui bem perto do eixo óptico, conhecido também como aproximação de Gauss. O que acontece com o povo Moken é que quando eles vão para debaixo d'água, a pupila deles corta esses raios que a princípio iam borrar, eles não iam convergir no ponto certo, eles cortam esse raio. Por quê? Com o corte desses raios aqui na borda do cristalino, na borda da íris, vindo aqui para o nosso olho, passando pelo cristalino, que é tipo a lente do nosso olho, ele cortando esses raios da borda, você fica com os raios bem próximo do eixo óptico. Quanto menor for a abertura, mais limitado fica a passagem, fazendo com que os raios que passem por aqui sejam paralelos e próximo à aproximação de Gauss, vindo aqui para a convergência no ponto correto e formando uma imagem mais nítida. Porém, o custo disso, obviamente, é que entra menos luz e, portanto, você enxerga o ambiente como se estivesse num lugar mais escuro. A ideia é a seguinte, o que foi pedido na questão é o seguinte, a acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição, aí vem as alternativas. Diminuição da intensidade luminosa incidente na retina. Bem, há uma diminuição sim da intensidade luminosa, uma vez que a pupila ela contrai. Só que isso não é responsável pelaquela precisão na visão. Na verdade, se você está com a visão embaçada e você diminui a quantidade de luz, além da visão embaçada, você vai enxergar um ambiente mais escuro. Então, não é essa a resposta, embora ela não está errada, mas não é esse o motivo que vai gerar a acuidade visual. Existe sim uma diminuição na intensidade luminosa, mas não é ela responsável pela acuidade visual.
Letra B, vou ler de novo a frase de cima. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição, letra B, da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila. Bem, difração é outro efeito. O que a gente está estudando aqui na parte de ótica geométrica é conhecido como ou reflexão, são os efeitos de reflexão, ou refração. Difração é uma coisa que está fora da ótica geométrica, tá? É ótica física, não compete a esse conteúdo associado a lentes e espelhos. Então, aparecer a palavra difração, esquece. Letra C, da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização. Novamente, polarização é um conteúdo de ótica física, não de ótica geométrica. Polarização e difração são dois termos que não deveria estar presente em nenhuma das respostas. Ok? Letra D, do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Bem, isso aqui eu vou deixar, é o gabarito, depois eu vou explicar melhor. Letra E, das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho. Bem, a partir do momento que o raio luminoso entra no olho, passando pelo cristalino, passando pela íris, a partir do momento que ele entra no olho, ele forma uma imagem no fundo do nosso globo ocular e não há nenhuma reflexão aqui dentro. Ele forma a imagem e acabou o feixe luminoso. Então não tem processo de reflexão no interior do olho. Então a letra E está descartada. Vamos voltar na letra D, que é o gabarito. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Como eu estava dizendo, todos os feixes aqui, eles sofrem uma refração. Eles vêm, chega no olho, nós temos no nosso olho uma pequena membrana conhecida como cristalino, ela funciona como se fosse uma lente. Essa lente faz uma refração dos feixes, fazendo ele convergir e formando a nossa imagem aqui no fundo do nosso globo ocular. Quando você trabalha com a íris, com a íris aberta aqui, ó, deixando passar uma maior quantidade de luz, esses caras aqui sofrem uma refração maior ou menor, dependendo da situação. Maior ou menor, dependendo da situação. Por quê? Eles não seguem a regra de convergir por foco. E aí o que acontece é que ao fechar aqui, ó, a pupila, a diminuição da pupila, você trabalha com esses caras aqui que sofrem pouco desvio. Os caras que estão aqui, por exemplo, um que vem exatamente no centro do olho, ele nem sofre desvio. E os que vêm aqui bem na borda, bem próximo do centro óptico, eles sofrem um desvio muito pequeno. Esses que sofrem um desvio muito grande é o que costuma gerar aqueles borrões. Então, você diminuir a abertura da pupila faz com que você pegue os raios que menos refratam para estar fazendo aí, para estar compondo a imagem com maior acuidade visual. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!